Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui gravando para vocês hoje a aula de sífilis, né? Uma parte da aula de torches. Vou mandar a aula em 2 partes, tá? Para não ficar muito puxado, talvez sejam 3. Então assim, como a gente tá improvisando, né? A luz não tá muito adequada, às vezes vocês não vão conseguir ler os slides direitinho. Mas eu vou mandar os slides para vocês acompanharem também a aula, tá? A bibliografia. Então vamos começar, tá? Queria só passar um recadinho, saber como vocês estão, se vocês estão se cuidando, né? Como é que vai o emocional, nesse tempo difícil que a gente tá passando, né? E dizer para vocês que vai dar tudo certo, para vocês estudarem bastante, aproveitar esse momento para estudar, para colocar a matéria em dia, para pensar em coisas boas, né? E vamos lá, vamos começar a aula, tá bom? Eu dei uma improvisada aqui e tomara que dê certo e que vocês consigam aprender um pouquinho, tá? Então agora a gente vai falar de sífilis. E eu coloquei aqui uma tirinha da Mafalda que eu acho muito interessante, né? A Mafalda, ela tá medindo a cabecinha dela, colocando numa fitinha e pergunta: será que aqui cabe tudo o que vão me meter na cabeça? Então assim, será que tudo que eu vou tentar passar para vocês vai caber? Eu sei que tudo é um pouco difícil, mas eu espero que vocês consigam absorver uma boa parte. O que não conseguir absorver direitinho, vocês estudem depois e tirem dúvidas, tá bom? E não precisem ficar preocupados, que aí qualquer coisa é só perguntar, né? Tirar uma dúvida depois, beleza? Tem um caso clínico aqui no começo, tá? Então, RN de Mafalda, termo, 41 semanas e 1 dia, 20 horas de vida, nascido de parto cesárea por bolsa rota de 20 horas. Apresenta-se ictérico em zona 2 de Kramer, sem mais alterações de exame físico. A mãe relata que o bebê suga bem o seio materno, já eliminou mecônio e urina, porém apresentou um episódio de vômito após uma mamada. Ao nascimento, ele tinha um peso de 2.750 gramas, comprimento de 48 centímetros, um perímetro cefálico de 32 centímetros, Apgar de 8,9, o clampeamento de cordão foi imediato, a mãe é primigesta, não realizou consultas de pré-natal, tem um teste rápido para HIV negativo, tem um VDRL positivo, 1/8, tipagem sanguínea A positivo. Do bebê a gente tem um VDRL positivo também de 1/8, tipagem sanguínea do bebê O negativo, tem um cumbi direto negativo. Tá, então aqui a gente tem um bebê de termo, nascido de parto cesárea porque tinha uma bolsa rota prolongada, tá? E o bebê estava ictérico nas primeiras 20 horas de vida. Então aqui a gente tem uma icterícia precoce, tá? O bebê estava sugando bem, já tinha eliminado mecônio e urina, tá? Sem nenhuma outra intercorrência. De fator de risco que a gente tem aqui, então, bolsa rota maior de 18 horas de vida, maior de 18 horas, né? E um bebê com uma icterícia precoce, uma icterícia que apareceu nas primeiras 24 horas de vida. Um bebê 41 semanas e 1 dia com um peso de 2.750 é um bebê pequeno para a idade gestacional, certo? O clampeamento de cordão foi imediato, aqui não foi dito por quê, porque o Apgar foi bom, né? Então acreditamos que o bebê tenha nascido bem, tá? Mas sem especificação. E a mãe não fez pré-natal, que já é um grande fator de risco, tem VDRL positivo, tá? Então aqui, esse bebê tá ictérico e é pequeno, por conta de sífilis, será? Né? Bolsa rota maior de 20 horas, será que é uma sepse precoce? Né? Então aí fica para vocês irem pensando, tá bom? Ou alguma outra torche, né? Porque essa mãe não fez pré-natal. Eu não tenho sorologia por enquanto de hepatite, toxoplasmose, rubéola, né? Então vamos passando, tá? Então as hipóteses diagnósticas, né? Que eu já fui dando. Vocês não estão aqui para participar comigo, mas espero que vocês vão, né? Pensando. Não dá pra ver direito. Desculpa, gente, eu não tenho. Mas vamos lá.
A sífilis congênita, tá? A transmissão por via hematogênica do treponema pallidum pela via transplacentária, pelo canal de parto ou pelo contato com as lesões sifilíticas da mãe, se a mãe tiver lesões sifilíticas, tá? O feto, ele começa a ter uma resposta imunológica ao treponema quando infectado, por volta da 18ª à 22ª semana de gestação, certo? Então, daí que a gente começa a ter as alterações de sífilis no bebê, tá? O treponema, ele infiltra a placenta e pode causar redução do fluxo sanguíneo para o feto. Isso pode gerar restrição de crescimento intrauterino, pode levar a óbito fetal, pode levar bebês pequenos para a idade gestacional, pode levar bebês baixo peso, muito baixo peso, tá? Então, como eu sempre digo, um bebê que nasce pequeno para a idade gestacional ou que tem sinais de restrição de crescimento intrauterino é um bebê que precisa ser investigado, tá? Aqui o bebê tem vários fatores de risco, a mãe não fez pré-natal, não tem nenhuma sorologia, VDRL positivo, tá? Então, é um bebê que tem que ser investigado. Ele é pequeno, mas então ele é pequeno. Não dá pra ficar por isso. A gente precisa investigar esse bebê e saber se tem alguma outra causa que a gente consiga tratar, tá? Das crianças infectadas pelo treponema pálido intraútero, 50% dessas crianças elas vão se apresentar assintomáticas ao nascimento. Por isso que a gente precisa triar todas as gestantes. Se a gente não triar a mãe, a gente não faz diagnóstico no bebê. Geralmente, inicialmente, né, o treponema ele acomete o fígado do bebê e do fígado ele vai se disseminar para os outros tecidos, então para as mucosas, para o esqueleto, para o pulmão, para o sistema nervoso central, e daí que a gente tem os outros sinais e sintomas da doença, tá? As outras manifestações quando o bebê tem sinal e sintoma. Na ausência de tratamento eficaz da mãe, 25%, não consigo arrumar, 25% das gestações das mulheres infectadas não tratadas adequadamente, elas vão resultar em aborto no segundo trimestre ou em óbito fetal. 11% em morte fetal a termo, 13% em partos prematuros ou baixo peso ao nascer, além de pelo menos 20% de recém-nascidos que vão apresentar algum sinal sugestivo de sífilis congênita. Lembrando que a sífilis congênita é uma doença de notificação compulsória. Tudo bem? A gente divide a sífilis congênita em precoce ou tardia, tá? A sífilis precoce é aquela que apresenta manifestações nos primeiros 2 anos de vida da criança. Ela tem sinais e sintomas muito inespecíficos que podem nos confundir com outras torches, tá? Então pode ter baixo peso ao nascer, prematuridade, hepatosplenomegalia, icterícia, alteração de transaminases, tá? E quanto mais precoce os sintomas, maior a gravidade e letalidade da doença. Já a sífilis tardia, que é aquela que a gente vai conseguir identificar após o 2º ano de vida da criança, tá? Geralmente tem alguns estigmas clássicos, né? Que são osteite, periostite, aquela fronte olímpica, os dentes de Huntington ou molares em amora, tá? Palato em ogiva. Alguns sinais menos frequentes, mas também que vocês vão ler em livro, que é a tibia em dente de sabre, retardo mental, hidrocefalia, que hoje em dia são um pouco menos comuns porque a gente tem tratamento para os bebês, tá? Então aqui eu coloquei um quadrinho, né? Esse quadrinho que eu coloquei para vocês é do manual do Ministério da Saúde. Esse manual é bem recente, do final do ano passado, de 2019. Eu vou mandar para vocês a bibliografia também, tá? Então, algumas manifestações clínicas que a gente tem de sífilis congênita são várias. Eu vou falar as que eu considero mais significativas, mais importantes, tá? Que vocês vão achar com mais frequência. Então, a gente pode ter natimorto ou aborto, tá bom? Prematuridade, baixo peso ao nascer, hidropsia fetal não imune, ou seja, não causada por uma doença isoimune, tá? Na placenta,
é muito interessante analisar todas as placentas, né? Porque a placenta pode ter um tamanho muito maior do que o normal. Na toxoplasmose também, que a gente vai ver na outra aula, vocês vão ver que a placenta pode ter um tamanho muito maior do que o que normalmente ela deveria ser, tá? A gente pode ter também imaturidade difusa das vilosidades da placenta, então tem que dar uma olhada na placenta. O cordão umbilical pode ter um sinal que vocês já devem ter ouvido falar, que é a funisite necrosante, tá? O que é essa funisite necrosante? É um cordão umbilical que vai estar edemaciado, inflamado, ele pode apresentar algumas listras vermelhas e azuladas em alternância com áreas esbranquiçadas, tá? E a geleia de Wharton pode ter alguns pontos de abscesso. Tudo bem, gente? Então, essa é a funisite necrosante que a gente pode encontrar em sífilis congênita. Lembrar sempre de encaminhar a placenta e o cordão quando tiver alteração para anátomo patológico, tá? A gente pode ter febre, mas febre em recém-nascido é uma coisa difícil de a gente conseguir ver. Geralmente a gente tem hipotermia, tá? Mas posso ter febre também, mas é um pouco mais difícil. Hepatomegalia também a gente pode encontrar nos bebês, geralmente com alteração de transaminase, tá? A hepatomegalia com alteração de transaminase pode trazer icterícia colestática, tá? Então o bebê pode ficar ictérico, né? Esplenomegalia, que não é tão comum. A linfadenomegalia também não é tão comum, atraso no neurodesenvolvimento, tá? A gente pode ter também rinite sifilítica, o corrimento nasal. É um sinal precoce da doença, tá? Pode surgir após a primeira semana de vida e essa secreção é muito infectante. Ela tem muitas espiroquetas, tá? Então a gente tem que usar precaução de contato para tocar nesse tipo de secreção, tá? Essas secreções, elas param de ser infectantes após 24 horas de tratamento, então a gente tem que tratar o bebê com penicilina. O rash maculopapular. O que é esse rash maculopapular? São lesões ovais, né, vermelhas ou rosadas, elas vão evoluir para cor marrom e elas podem estar associadas a descamação superficial. Acontece geralmente na palma da mão, na planta do pé, também pode acometer glúteo, pode acometer as costas, tá? E geralmente quando esse rash vem acompanhado da vesícula, que a gente chama de pênfigo sifilítico, e essa vesícula, né, vesícula é uma bolha, dentro dela tem um fluido muito rico também em espiroqueta, então cuidado ao tocar, certo? Ali na frente eu tenho uma foto do pênfigo palmoplantar, né, o rash vesicular, para mostrar para vocês. Podemos também ter condiloma, icterícia, que é um sinal mais inespecífico, anemia, trombocitopenia, leucocitose, a pseudoparalisia de Parrot, que é uma coisa que às vezes pode cair em prova, tá? O que ela é? É quando o bebê não consegue movimentar muito bem o membro por dor. A gente viu que o treponema, ele acomete os ossos, tá? Ele faz inflamação óssea, ele faz lesão óssea e o bebê tem dor, faz periostite e o bebê tem dor. Então, às vezes, ele não consegue movimentar o membro por causa disso, tá? Geralmente é unilateral, pode ser membro superior ou inferior, com mais frequência no superior, tá? Às vezes pode simular fratura de clavícula, né? Pode simular lesão de plexo, porque o bebê não consegue mexer o membro de dor, tá? Tem algumas outras anormalidades radiográficas, mas o que vocês mais vão ver é periostite ou sinal de Wegener ou de Weinberger, que é o de Wegener. É quando a gente tem osteocondrite metafisária entre o húmero e o fêmur, e ali fica uma sombra mais escura, formando tipo uma taça. O sinal de Weinberger é destruição óssea da parte superior medial da tíbia. Então, eu tenho uma foto aqui nos slides para mostrar para vocês, né? Pena que não dá para ver, mas o sinal de Weinberger aqui a gente veria mais escurecido, formando uma taça, tá? Aqui a tíbia em dente de sabre, isso aqui já é bem mais tardio, lesão de sífilis tardia, tá? Peraí. Ai, meu Deus. Não dá pra ver, desculpa. Anormalidade no líquor cefalorraquidiano, isso é muito importante, tá? Porque a gente precisa sempre coletar um líquor e saber se o bebê
tem neurosífilis. Ali na frente eu vou falar para vocês quais são as alterações, tá? Mas a gente, além da normalidade no líquor cefalorraquidiano, do líquor alterado, a gente pode ter também leptomeningite e sífilis crônica meningovascular, tá? Posso ter também pneumonia, pneumonite sifilítica, que é incompatível com a vida, e também posso ter síndrome nefrótica, mas a síndrome nefrótica a gente vai conseguir ver os sinais e sintomas mais pra frente, tá? Com uma idade um pouquinho mais avançada. Aqui então, raio-x, lesão de pênfigo palmoplantar, tá? Então a gente vê aqui o halo descamativo. Infelizmente vocês não vão conseguir ver direito por aqui, mas no slide a foto tá bem boa, tá bom? Condiloma plano, coriza sifilítica, tá? Então, sem mais transmissão após 24 horas de tratamento com a penicilina, certo? Algumas outras alterações, então hepatite, isso que eu já falei pra vocês. Parte dos outros exames eu falo mais pra frente também. No líquor, o que é alteração de líquor? Líquor. Porque tem um slide só pro líquor. Porque vocês vão ver que na hora do tratamento a gente precisa do líquor para decidir que tipo de antibiótico a gente vai usar, tá? Para eu saber se o líquor está alterado ou não, eu preciso de parâmetros. E aqui nesse slide a gente tem os parâmetros do líquor alterado ou não, certo? Então, a gente tem que líquor alterado seria com leucócitos maiores, né, de 25 células, então líquor sugestivo de sífilis no recém-nascido, maior que 25 células por metro cúbico, tá? Proteínas maiores que 150 mg por decilitro também são sugestivas de sífilis congênita ou VDRL reagente, tá? Então, o líquor alterado no recém-nascido é maior que 25 células por metro cúbico, proteínas maiores que 150 mg por decilitro, ou VDRL reagente, ou um, ou outro, não precisa ter tudo junto, tá? Cuidar sempre com acidente de punção no líquor, eu sei que vocês têm aula de punção licórica de líquor, né, com a professora Van Cris, e vocês vão ver sobre isso, mas tem que cuidar com acidente de punção. Dependendo do número de massas que a gente tem no líquor, a gente precisa descontar o número de células para não fazer um hemograma do líquor, né, galera? Então, a gente precisa cuidar disso também, tá? Então tá, a gente falou aqui um pouquinho sobre sífilis congênita, sobre os sinais e sintomas do bebê, mas eu preciso saber fazer o diagnóstico da mãe, tá? Como que eu vou fazer o diagnóstico da mãe? Existem testes treponêmicos e não treponêmicos. A gente sabe, né, que durante o pré-natal, agora a gente precisa de 2 testes. Um teste não treponêmico e um teste treponêmico, certo? Por que isso? Porque os testes não treponêmicos a gente sabe que podem ser falso positivos. Então, o teste treponêmico, ele confirma ou exclui o diagnóstico, dependendo da situação, certo? É isso. Então, vamos falar dos testes. A gente tem testes específicos, né, para o treponema pálido. A gente tem os exames diretos para sífilis, né, o que a gente pesquisa direto o treponema. Tem o exame em campo escuro, né, que a gente vai colher das lesões primárias, então por isso que a gente consegue fazer isso aqui, né, mais na gestante, no adulto, no bebê é difícil, não se faz esse tipo de teste. Então, o exame em campo escuro, né, que ele vai procurar o exudato seroso nas lesões ativas e vai procurar o treponema. Então, você colhe o exudato seroso da lesão e procura o treponema ali. A gente tem também a pesquisa direta com material corado, que vai ser um esfregaço de lâmina, um corte histológico, né, de uma lesão, para também tentar identificar ali o treponema, tá bom? E a gente tem os testes imunológicos. Os testes imunológicos buscam anticorpos. Mas dentre os testes imunológicos, a gente tem o teste não treponêmico e o teste treponêmico. Qual a diferença deles? Teste não treponêmico, os conhecidos VDRL, RPR e TRUST, que eles não buscam anticorpos específicos para o treponema, tá? Os testes treponêmicos, eles buscam os anticorpos específicos para o treponema. Essa é a diferença. Os treponêmicos, a gente tem FTABS, ELISA. Teste rápido também é um teste treponêmico, ele é específico para o treponema. Tudo bem?
Os testes treponêmicos, então, eles vão detectar os anticorpos específicos produzidos contra o antígeno do treponema pálido e são os primeiros a se tornar reagentes, tá? Os testes não treponêmicos, eles vão detectar os anticorpos não específicos anticardiolipina, tá? A cardiolipina é uma proteína liberada pelos treponemas, tá? Então, esses anticorpos vão procurar esse tipo de proteína, tudo bem? Certo? E também, a cardiolipina é um material lipídico também, tá? E esse material lipídico vai ser liberado também pelas células danificadas em decorrência da sífilis. Então, por isso que ele é um anticorpo não específico, porque ele não busca os anticorpos antitreponema. Eles buscam os anticorpos anti esse material lipídico que o treponema elimina quando quebra a célula, tá? E é esse tipo de exame, esse teste não treponêmico que a gente vai fazer no bebê. Mais pra frente eu explico por quê. Então, para o diagnóstico da mãe, a gente precisa de um teste treponêmico reagente, mais um teste não treponêmico reagente. Se esses dois estiverem positivos, a gente tem um diagnóstico de sífilis confirmado na gestante. E como que eu sei que essa mãe foi adequadamente tratada ou não? Mudou um pouquinho, né, isso aqui do que era antigamente, e aqui é o protocolo novo, tá? Então, para eu dizer que essa mãe foi adequadamente tratada para sífilis durante a gestação, ela precisa ter recebido penicilina benzatina para tratamento, não pode ser outro tipo de antibiótico, certo? Tem que ter iniciado o tratamento até 30 dias antes do parto, tá? O esquema terapêutico tem que estar de acordo com o estágio clínico, isso eu vou falar ali um pouquinho mais pra frente pra vocês, mas já adianto que as gestantes são classificadas em estágio clínico latente tardio, tá? Porque é difícil de identificar o estágio na gestante, geralmente elas não apresentam nenhum sintoma de sífilis, tá? Gestantes são imunodeprimidas, a gente não consegue ter uma cronologia dos sinais e sintomas, então elas são classificadas em estágio de infecção latente tardia, tá? Tem que respeitar o intervalo recomendado das doses, tá? Então, se a dose vai ser de 2.400.000, são 3 doses a cada 7 dias, esse intervalo tem que ser respeitado. Avaliação quanto ao risco de reinfecção. O que seria isso? Vocês estão vendo aqui que eu não coloquei se o parceiro foi tratado ou não, tá? Então, no protocolo antigo, entrava aqui assim, ó, avaliar se o parceiro foi tratado ou não. Aqui já não entra mais, entra avaliar quanto ao risco de reinfecção materna, tá? E aqui, ó, documentação da queda do título do teste não treponêmico em pelo menos 2 diluições em 3 meses ou de 4 diluições em 6 meses após a conclusão do tratamento. Isso significa uma resposta imunológica adequada. O que é isso? Então, eu preciso ter queda da diluição, tá? Exemplificando, a mãe, por exemplo, tinha um VDRL positivo 1:16. Ela fez todo o tratamento e, com 3 meses, o VDRL dela caiu 1:4. Caiu 2 diluições. Então, a gente considera que ela foi adequadamente tratada, ok? Junto com os outros parâmetros, tá? Então, aqui fala um pouquinho do estágio clínico, né, da sífilis e do tratamento. E fala também da gestante, tá? Da gestante, então, classificada em sífilis tardia, que a gente trata com 3 doses de penicilina benzatina, 2.400.000. São 2 injeções de 1.200.000, tá? Dependendo de penicilina benzatina. A penicilina, ó, aqui vocês... Deixa eu trazer aqui para vocês verem. Então, a penicilina benzatina é a única opção segura e eficaz para tratamento adequado das gestantes. Se a gestante for alérgica à penicilina, o que eu tenho que fazer?
tentar dessensibilizar a mãe e tratar com penicilina benzatina, tá? Não são recomendados outros antibióticos pelo risco de toxicidade do feto, por não atravessarem a barreira transplacentária e por não comprovarem eficácia também da ceftriaxone no tratamento do feto. Por isso que a gente tem que usar a penicilina benzatina, tá? E o tratamento do parceiro, professora, como fica? Então, o tratamento do parceiro continua sendo necessário, tá? Então, tá escrito lá no protocolo do Ministério. Os parceiros sexuais de gestantes com sífilis podem estar infectados, mesmo apresentando testes imunológicos não reagentes. Portanto, devem ser tratadas, presumivelmente, com apenas uma dose de penicilina benzatina. Isso se o teste vier negativo, tá? No caso de teste reagente para sífilis, o parceiro usa o mesmo esquema de penicilina que a gestante. Então, parceiro VDRL negativo, uma dose de penicilina benzatina. VDRL positivo, o mesmo esquema de penicilina que a gestante, ou de acordo com o estágio clínico desse parceiro, se a gente conseguir identificar o estágio clínico que ele está, ok? Então, aqui, ó, vem um slide sobre a resposta materna adequada, né, que eu expliquei pra vocês. Por que eu coloquei esse slide? Porque vocês costumam confundir título e diluição e não conseguir entender muito bem. A única coisa é que uma diluição tem duas titulações, certo? Então, se eu tenho uma diluição, eu tenho duas titulações. Um VDRL diluído uma vez tem duas titulações, tá? Tudo bem? Então, se caiu duas diluições, caiu 4 titulações. E assim sucessivamente, que nem eu dei para vocês no exemplo, 1 para 16, que caiu para 1 para 4, ele caiu 2 diluições ou 4 titulações, 16 para 4, certo? Tudo bem? Qualquer dúvida, gente, depois vocês mandem e-mail, tá? E aí a gente explica direitinho, tudo bem? Se ficar alguma dúvida. A persistência de resultados reagentes em testes não treponêmicos com títulos baixos, 1 para 1 até 1 para 4, durante 1 ano após o tratamento, quando descartada nova exposição de risco durante o período analisado, é chamado de cicatriz sorológica, tá? Por isso que a gente precisa ter direitinho documentado o tratamento, certo? A queda de titulação ou queda de diluição, a comprovação de que foi tratada, porque se essa gestante tiver cicatriz sorológica e engravidar de novo, a gente faz o teste rápido, vê o VDRL, se for cicatriz sorológica, a gente já sabe que nessa gestação não tem risco porque ela já foi tratada, tudo bem? E para fazer o diagnóstico de sífilis congênita, então, como eu já falei, faço o diagnóstico certinho na mãe, faço um pré-natal correto e daí eu vou investigar o bebê. Para eu investigar o bebê, eu preciso usar teste não treponêmico. Por quê? Porque os testes treponêmicos, eles buscam imunoglobulinas específicas para o treponema. A gente já sabe que as imunoglobulinas IgG atravessam a placenta, tá? Então, se eu investigar teste treponêmico no bebê, eu posso encontrar imunoglobulinas IgG específicas para o treponema da mãe. E isso não vai ser fidedigno para o bebê, tá? Então, não é infecção do bebê, é infecção da mãe. Então, a gente não usa teste treponêmico no bebê, a gente usa teste não treponêmico. Os anticorpos IgG anticardiolipina também atravessam a barreira. Porém, o bebê produz esse tipo. Se o bebê é infectado pelo treponema, as células vão liberar também esse anticorpo, e aí a gente tem uma maior titulação no bebê do que da mãe. Então, a gente tem uma titulação muito alta, tá? Então, por isso que a gente não tem essa confusão com o VDRL. Tudo bem? Por que a gente... Ah, professora, mas o FTABS também procura IgM. E o bebê e o IgM não passa a placenta, só o IgG. Então, por que a gente não faz o IgM no bebê FTABS? Porque, às vezes, os bebês, eles não produzem, tá? Então, e o FTABS IgM para o bebê é um teste que tem uma sensibilidade muito baixa.
porque às vezes os bebês eles não produzem esse IgM, tá? O teste não é capaz também às vezes o teste não é capaz de detectar. Então, como ele tem uma sensibilidade muito baixa, se esse teste vier negativo, não quer dizer que o bebê não tem sífilis, tudo bem? Então, a gente só usa VDRL para o bebê, tá? Então, aqui a gente vai usar os testes não treponêmicos, tá? E aqui tem essa parte que eu falei para explicar melhor. Mesmo que haja transferência passiva dos anticorpos IgG não treponêmicos da mãe para o bebê, a titulação dos anticorpos permite presumir se são exclusivamente maternos ou se também foram produzidos pelo organismo do bebê, certo? Então, o não treponêmico a gente tem essa diferença. Tá, então vamos para o nosso fluxograma de segmento do bebê, tá? Esse daqui não tem jeito, vocês têm que saber bem certinho também, tá? O fluxograma mudou. Aqui na aula eu coloquei o fluxograma anterior, tá? Mas para não confundir a cabeça de vocês, para vocês não ficarem, né, confusos por agora, eu vou dar bem certinho o fluxograma novo e quem tiver curiosidade de saber o fluxograma antigo, tá? Dá uma olhadinha aqui também, certo? Opa! Então, vamos para o fluxograma novo. Como que a gente vai fazer, então, a avaliação do bebê e o manejo desse bebê com suspeita de sífilis congênita, tá? Então, no fluxograma diz assim, que todas as mães que entram na maternidade tem que ter um teste rápido para sífilis, certo? Claro que aquela mãe que fez o pré-natal direitinho, tem exames dos últimos trimestres todos bonitinhos, né? Mas, no geral, todas as mães que entram na maternidade tem que ter um teste rápido para sífilis coletado. Coleta-se o teste rápido e a gente avalia o resultado. Teste rápido positivo, o que eu faço? Colho a história dessa mãe, avalio todo o pré-natal dessa mãe e vejo se ela já tratou, se ela não tratou, se ela foi adequadamente tratada ou não, e as doses de remédio de penicilina que ela usou, se ela foi tratada, tá? Aí já vem várias perguntinhas aqui no fluxograma. Eu acho as perguntas do fluxograma um pouco confusas, tá? Então eu vou tentar, assim, o melhor possível explicar para vocês não se confundirem com as perguntas, mas qualquer dúvida vocês me mandam mensaginha, tá? E-mail, não sei. Então tá aqui, ó. A mãe foi tratada de forma adequada durante a gestação? Essa é a primeira pergunta. Se a pergunta for sim, ela foi tratada de forma adequada, tá? Eu vou colher pareado, né? Teste não treponêmico da mãe e do bebê. Gente, outra coisa sobre os testes não treponêmicos. Esses testes sempre têm que ser comparados os mesmos. Por exemplo, VDRL tem que ser comparado com VDRL. RPR tem que ser comparado com RPR. Não dá para eu fazer RPR e comparar com VDRL, certo? Sempre tem que ser o mesmo tipo de teste, tá? Então, eu faço o teste não treponêmico na mãe e no bebê e avalio a diluição desse teste, avalio a titulação desse teste. Aí eu faço outra pergunta. Esse teste tem 2 diluições maiores que o da mãe? Ou seja, ele é maior que o da mãe em 2 diluições ou 4 titulações? Sim, ele é maior que o da mãe. Então, o que eu tenho com isso? Sífilis congênita. Eu notifico a doença e vou encaminhar para tratamento. Então, eu sigo o fluxograma para eu descobrir com qual, se eu vou usar penicilina cristalina ou procaína, tá? E eu vou falar ali do outro lado do fluxograma para vocês. Agora, não. A resposta é não para a pergunta. Então, o teste do bebê não é 2 diluições maior que o da mãe. E aí, pronto. O que eu vou fazer com isso? Ela foi adequadamente tratada, o teste do bebê tá menor que o dela. O que eu faço? Eu vejo, né, o bebê, óbvio, examino o bebê e vou avaliar se esse bebê tem sinais e sintomas de doença congênita ou de alguma outra infecção. Sim, esse bebê tem, esse bebê tem exame físico alterado? E aí? Esse bebê tem exame físico alterado,
eu vou olhar o teste rápido, o VDRL do bebê, o teste não treponêmico do bebê. O teste não treponêmico do bebê é positivo, mesmo sendo menor que o da mãe? Sim, ele tem sinais e sintomas de doença congênita e tem um teste positivo, mesmo sendo menor que o da mãe. Se for assim, eu notifico para sífilis congênita e vou terminar minha investigação e vou tratar, tá? Agora não, o bebê, ele tem exame físico alterado, tem sinais e sintomas de doença congênita, mas o teste não treponêmico desse bebê é não reagente. Então, eu preciso investigar outras doenças congênitas no bebê, tá? Agora, não. O bebê tem um teste não treponêmico menor do que o da mãe e tem um exame físico normal. Ele não tem nenhum sinal e sintoma de infecção. O que eu faço com esse bebê? Ele é uma criança exposta a sífilis, sem necessidade de tratamento, tá? Agora a gente vai lá pro outro lado da... Então agora a gente vai lá pro outro lado do fluxograma, tá? Essa mãe não foi adequadamente tratada. Então a gente estava falando das mães adequadamente tratadas, agora a gente vai falar das mães que não foram tratadas. As mães que não foram tratadas, eu já notifico os bebês para sífilis congênita, tá? Então, mãe não tratada, notificar para sífilis congênita. E aí eu vou realizar os testes não treponêmicos, tá? Na mãe e no recém-nascido ao mesmo tempo. E vou coletar no bebê hemograma e líquor, certo? Aqui, nesse fluxograma, não entra raio-x de ossos longos. Esses outros exames, raio-x de ossos longos, função renal, função hepática, eletrólitos, eles estão no manual, né, mas não estão dentro do fluxograma para investigação imediata. Eles estão para complementação diagnóstica, certo? Então, eu vou colher do bebê de sangue periférico, tá, gente? Tem que ser o sangue do bebê, não é sangue de cordão. Vocês viram aqui, eu não citei sangue de cordão em nenhum momento, tá? É sangue do bebê, periférico. Então, eu colho do bebê sempre, VDRL, hemograma e vou colher líquor do bebê, tá? E aqui fala também a glicemia, porque a gente compara a glicemia no líquor e a glicemia plasmática, tá bom? Aí, vamos lá. Aí tá escrito aqui, então, o exame físico do recém-nascido, o hemograma e o líquor são normais e o teste não treponêmico do recém-nascido é não reagente? Sim. O hemograma é normal, o líquor é normal, o VDRL do neném é normal, quer dizer, negativo, e o bebê não tem nenhum sinal e sintoma de sífilis. O que eu faço com esse bebê? Uma dose de penicilina benzatina intramuscular, 50.000 unidades por quilo, dose única. É a única opção, é o único cenário em que eu vou fazer penicilina benzatina dose única no bebê, tá? Único cenário. Vocês vão ver que no protocolo anterior existiam outros cenários, agora não. A única vez que eu posso usar como opção de tratamento a penicilina benzatina é se o bebê é filho de mãe inadequadamente tratada e tem todos os exames e exame físico normal, tá? Agora não, ele tem exames alterados. O que eu faço? Eu olho o líquor, tá? Então eu colhi o líquor e vou olhar o resultado. Se esse bebê tem líquor normal, ou seja, não tem sinais de neurosífilis no líquor, eu posso tratar com penicilina procaína ou penicilina cristalina, eu vou escolher. O tratamento sempre por 10 dias. Se o bebê tem alteração de líquor, eu preciso usar penicilina cristalina. Ok, gente? Tudo bem? Dose, 50.000 unidades por quilo, por dose, tá? Penicilina cristalina, de 12 em 12 horas até o bebê fazer 7 dias de vida. Passou disso, passa a ser de 8 em 8 até completar 10 dias de tratamento. Penicilina procaína, 50.000 unidades por quilo, uma vez ao dia, 10 dias. Esse é o nosso protocolo. E todos esses bebês, sífilis exposta e sífilis comprovada, esses bebês precisam ser acompanhados ambulatorialmente, tá?
e como que a gente vai fazer esse acompanhamento. Aqui é só falando, né, do quadro da penicilina benzatina que eu falei pra vocês, certo? E como que a gente faz o acompanhamento? Esse acompanhamento é feito mensalmente, tá? Só uma coisa que eu queria falar aqui pra vocês, que tá aqui nesse slide, que a interrupção do tratamento por mais de 24 horas indica reiniciar todo o esquema da medicação, certo? Então, parou de tratar, a mãe fugiu, foi embora do hospital, voltou, começa do D0 de antibiótico, tá? Não dá pra continuar de onde parou. Então é importante, gente, quando for começar a tratar o bebê, explicar pra mãe certinho por que tá tratando, quais são os riscos dessa criança, qual que é a doença que a gente tá tratando, né? Explicar que são 10 dias de antibiótico, deixar essa mãe bem orientada para que vocês não tenham problemas, né? E para que ela não fuja, né? Para que ela não evada. A penicilina procaína feita intramuscular, teoricamente pode ser feita em UBS, só que assim, é difícil, né, a gente ter certeza de que a mãe vai todo dia no posto para dar aquela medicação pro bebê, né, e às vezes pode ter alguma reação, então, né, onera-se manter uma criança internada, mas depende de risco-benefício, a gente precisa avaliar. A gente espera a negativação do VDRL do bebê após 12 a 15 meses de tratamento, tá? E nenhum bebê deve ser liberado da maternidade sem ser conhecido o VDRL materno. A gente precisa saber a sorologia da mãe. No Brasil, a incidência de sífilis aumentou, de sífilis congênita, né, de sífilis nas gestantes, aumentou muito nos últimos anos, então a gente precisa ter triagem, a gente precisa fazer diagnóstico. E o acompanhamento do bebê, né, ambulatorial, então a gente precisa programar as consultas mensais, uma vez por mês, até o 6º mês de vida, e bimestrais do 6º ao 18º mês de vida, tá? Todas as crianças expostas também devem ser seguidas e acompanhadas caso venha aparecer algum sinal e sintoma de sífilis, tá? E é obrigatória a avaliação neurológica, auditiva e oftalmológica a cada 6 meses durante os primeiros 2 anos de vida desses bebês, pra gente ver se não teve nenhuma sequela. Realizar os testes não treponêmicos no bebê com 1, 3, 6, 12, 18 meses, né, de idade, e a gente pode parar de colher se a gente tem 2 testes não treponêmicos consecutivos negativos, tá? Com 18 meses, a gente pode ou não coletar um teste treponêmico, tá? Teste treponêmico no bebê negativo não exclui que ele teve a infecção. E o positivo confirma, tá? Com 18 meses, o IgG materno que passou pela placenta já foi eliminado. Então, se ele tiver positivo, né, o FTABS, a gente sabe que é a doença do bebê. Mas se tiver negativo, não exclui, tudo bem? Então, é recomendado que se colha. Recomendado com 18 meses. Caso não ocorra a normalização do VDRL até o final do 2º ano de vida, a gente tem que reavaliar, tratar o bebê de novo. E em crianças cujo líquor era alterado, a gente precisa reavaliar a cada 6 meses esse líquor até a normalização dos parâmetros. Parâmetros que não se normalizam, a gente precisa também investigar, certo? Então aqui tem a tabelinha para vocês do acompanhamento, tá? Das consultas certinho, tá? Então a gente precisa ter consulta odontológica, oftalmológica, audiológica, semestrais por 2 anos. Então a gente precisa triar direitinho esse nosso bebê que com sífilis congênita, tá bom, gente? É isso, é o que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenha dado para aproveitar um pouquinho. Semana que vem eu tento fazer um pouquinho mais da aula de torches, né? Que é uma aula comprida e assim, gravando, a gente demora um pouquinho mais, né? Vocês estão vendo, luz, câmera, nada ajuda muito. Tem mais algumas outras doenças, então a gente ainda tem toxoplasmose, citomegalovírus para ver, zika, herpes, né? Então, eu ainda tenho essas outras aulas para gravar aqui para vocês. Então, semana que vem eu prometo que eu ponho mais um pouquinho aqui. Eu vou mandar os slides para vocês com as bibliografias, eu prometo, tá? Esse aqui, a aula ainda continua, tá?
Então eu vou organizar direitinho e vou colocar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, podem me mandar. Tudo bem? Tchau, gente. Se cuidem, viu? Se cuidem. Cuidem da cabecinha também. Tentem ficar tranquilos, né? E espero revê-los muito em breve. Tudo bem? Tchau, gente. Um beijo.